sempre um motivo de alegria podermos renovar o nosso encontro com vocês através deste programa. A experiência da mediunidade demonstra que o conhecimento prévio da vida depois da morte contribui decisivamente para a readaptação do espírito imortal quando do retorno dele à dimensão espiritual. Os espíritos benfeitores alertam, porém, que mais importante do que esse conhecimento são as condições morais do indivíduo e as suas obras, e não uma obra qualquer, principalmente as obras materiais. Então, não resolve diploma na parede, cargos importantes que ocupou, conquista de posses, mas justamente aquelas a que Jesus se referia como sendo imunes à ação das traças, da ferrugem e dos ladrões. Por isso que a gente repete tantas vezes, principalmente no meio espírita, que fora da caridade não há salvação. Tomando-se aqui a palavra caridade naquela acepção mais ampla de prática do bem, seja em benefício próprio ou de seu semelhante. Mas, inegavelmente, instruir-se sobre a vida no além, para a qual, inexoravelmente, todos nós iremos um dia, ajuda em muito a caminhada que nos espera. Por isso, nós retomamos hoje o tema que a gente já abordou na semana passada, com mais algumas perguntas e respostas a respeito, baseada em relatos recebidos, né? Sobre como é de fato a vida dos espíritos desencarnados. Começa agora o nosso Diálogo Espírita. Queridos amigos do Diálogo Espírita, nós iniciamos neste momento o nosso tema livre de hoje. De antemão gostaria de repassar aqui os nossos companheiros, a Rose Raime e o Gilberto Tomasi. Ligeiramente diferente a composição da equipe com a qual a gente tratou desse mesmo tema na semana passada. Nós estamos continuando aqui para falar um pouquinho mais sobre a vida no além, a vida depois da morte. Algumas perguntas gerais para que as pessoas tenham uma ideia aproximada, quem ainda não tem, evidentemente. E eu gostaria, então, de imediato passar a primeira pergunta para a Rose, fazendo de conta que a gente está seguindo desde a semana passada, né? A pergunta na sequência é a seguinte: os espíritos podem se comunicar com os encarnados? Os espíritos podem se comunicar com os encarnados. Desde a antiguidade, em vários relatos bíblicos, nós temos relatos, testemunhos dessas comunicações. É uma lei da natureza, né? Que agora é estudada sistematicamente pela doutrina espírita, mas que é conhecida desde a mais alta antiguidade. Entretanto, eles não podem o tempo inteiro. Por quê? Porque depende do grau de elevação que eles têm. Kardec diz que se os espíritos podem estar em toda parte, eles podem estar ao nosso lado. Se podem estar ao nosso lado, nos querem bem ou menos bem, mas têm interesse em nós, eles devem tentar se comunicar conosco, como alguém que está, né, enxergando outra pessoa e lhe deseja passar uma mensagem. Se eles desejam se comunicar conosco, naturalmente procurarão meios para isso. São as mesmas pessoas que eram quando encarnados e mantêm a necessidade do vínculo, da comunicação, do intercâmbio com aqueles aos quais se sentem ligados. Mas qual é a diferença? O espírito superior é como um homem de bom senso, um pesquisador, uma pessoa que ocupa bem o seu tempo. Ela vai procurar ter permissão para isso e saber se é oportuna aquela comunicação, se vai causar bem. Se você, porém, procura respostas para problemas materiais, se dirige a qualquer médium, você vai ter respostas também, os espíritos se comunicarão. Porém, os ocupados, os bem instruídos, os sábios, não estão à nossa disposição a todo tempo. E virão o quê? Os desocupados, aqueles que não têm o que fazer.
se apresentando às vezes com nomes ilustres, falando coisas que são verdade, porque eles olham a nossa vida, mas sem condições de nos darem qualquer orientação no bom sentido. Portanto, os espíritos podem se comunicar, mas os elevados só o fazem quando há permissão, oportunidade e um meio adequado. Os desocupados estão à nossa disposição o tempo inteiro, mas nós devemos evitar procurá-los. Eu só gostaria de fazer um acréscimo que a Rose está colocando, que existe uma questão aí, que inclusive eu omiti a palavra na pergunta, porque a pergunta era se os espíritos sempre podem se comunicar, não se eles podem se comunicar. E aí entra uma questão aí, a gente tem que correr um pouquinho com o tempo, mas só fazer um complemento, de que depende também do merecimento e de permissão para se comunicar. Então, às vezes, a gente quer se comunicar com um ente querido desencarnado, ele não tem possibilidade, ele não consegue, não tem um médium em afinidade que possa permitir essa comunicação. Ou ele não tem merecimento, ou o familiar que está pedindo isso também não tem merecimento. Todas essas questões. Ou ele está muito apegado, né? E vai sofrer se vir antes da hora. Agora, Gilberto, a pergunta é a seguinte. Lá no plano astral, o plano espiritual, eles têm, os espíritos, necessidades fisiológicas, como comer, beber, sensações de frio, calor, dor física, sexo? Olá, amigos, o Wilson, a Rosa. Por mais estranho que pode parecer, segundo Emmanuel e André Luiz, espíritos, eles têm sim essas necessidades. E André Luiz fala muito sobre o assunto, principalmente no livro Nosso Lar, onde ele diz que isso acontece em função do perispírito, que é constituído essencialmente de matéria, e ele se adapta ao local onde ele está, seja no mundo material, né, ou no mundo espiritual. Então, por mais que os pensamentos comandem a fisiologia do corpo perispiritual, né, a gente não pode esquecer que o perispírito possui metabolismo, como já disse, que ele se manifesta onde ele está. Então, os espíritos desencarnados eles sofrem frio, fome e necessidades fisiológicas básicas também. Isso acontece no mundo espiritual. Na verdade, tem que diferenciar que não é exatamente do modo como nós sentimos. Sim, lógico. Porque não possui o corpo físico. Então, na verdade, é mais uma impressão de que seja uma dor física. Sente, por exemplo, dores da causa, muitas vezes da desencarnação, por exemplo. Mas como não tem o corpo físico, é claro que não é o corpo que dói. O que pode se manifestar é um reflexo condicionado que o perispírito ainda conserva. Conserva. Né? E depende do grau de evolução. Né? Estamos falando de espíritos inferiores, não dos superiores. Claro. Exatamente. Rose, eles usam roupas de que tipo? Isso impressiona as pessoas, né? Às vezes, quando a gente vê um ente querido, ele aparece com os mesmos trajes que costumava usar. Quando retratam um espírito superior, geralmente põe da forma como vem, com uma túnica longa, branca, bonita. Na verdade, a Joana d'Arc já respondeu isso quando foi levada ao Tribunal da Inquisição. Ela disse aos juízes que perguntaram, quando ela via Santa Margarida, Catarino, São Miguel, eles aparecem vestidos ou aparecem desnudos? E ela respondeu assim, e pensas que Deus não tem com os que os vestir? Né? No plano espiritual, o pensamento age sobre os fluidos ambientais e modela aquilo que a mente deseja. Assim como a mão, né? Nós usamos a mão para agir e modelar as coisas na Terra, o pensamento agindo sobre o fluido universal modela as roupas, os trajes com que as pessoas desejam se apresentar e como elas se sentem. Naturalmente, imaginamos que em ambientes muito mais elevados, de espíritos superiores, talvez as aparências, né, sejam bem diferentes. Uma dica, né, para quem quiser se aprofundar nesse assunto de uma maneira bem rápida, bem direcionada, o livro dos médiuns do Laboratório Invisível. Ali está tudo explicadinho. Gilberto, como os espíritos se reconhecem, entre eles? Novamente, pelo perispírito. Né? É o perispírito que os torna, né, diferentes uns dos outros. É dessa maneira, então, que quando desencarna, se reconhecem lá, quem foram parentes, pais, filhos, irmãos ou pessoas conhecidas, né? Porque fica, o perispírito marca, né, a fisionomia que tinha enquanto encarnado, e é dessa forma, novamente, então, pelo perispírito, que eles acabam se identificando uns aos outros no mundo espiritual. Embora muitas vezes eu acho que pelas próprias vibrações, no caso de mais elevado. Aí nós estamos falando aqui, né, de espíritos ainda inferiores, né? Rose, e como que eles se comunicam? Agora nós estamos falando não se comunicar com os encarnados, entre eles. Entre eles. Né? Como é? Eles conversam com voz
articuladas as palavras? Como é, ou é só pensamento? Como é que é? O que nós percebemos, não é? Até nas reuniões de comunicação mediúnica? Os espíritos inferiorizados conservam os hábitos, os costumes, a memória do que viviam aqui na Terra. Então, eles escutam as palavras e muitas vezes não captam os pensamentos, especialmente daqueles que são mais elevados do que eles, porque há até uma barreira vibratória, né, que não permite uma interação perfeita. Porém, os espíritos do mesmo nível de afinidade, eles se compreendem apenas pelo pensamento. Eles pensam e o pensamento é captado, eliminando muitas vezes as discórdias que surgem, não é? Os ruídos que surgem na comunicação, em que nós usamos palavras que nem sempre, para quem nos ouve, expressam aquilo que nós pretendíamos. Assim como o ar transmite as ondas sonoras, o fluido universal, que é a base de todo o universo e que é o substrato do plano espiritual, ele transmite os pensamentos que reverberam à distância, num processo quase instantâneo. Nas comunicações mediúnicas, muitas vezes o espírito está falando em outra língua e o médium consegue entender o que ele fala e transmitir na sua própria linguagem. Exatamente. E, Gilberto, conta para os nossos telespectadores aí, os espíritos dormem? Não. Não dorme? Não. Não precisa? Não precisa. Eles têm as outras necessidades fisiológicas, mas sono não? Não, porque veja bem, só quando encarnado é aquilo que o corpo reposa, mas o espírito não dorme. Deve-se dar o mesmo, né, no estado espiritual. Se ele não dorme enquanto está encarnado... Mas o André Luiz, no nosso lar e nas outras obras, nas colônias, ele diz que os espíritos, geralmente aqueles que sofreram mais ou tiveram maiores problemas, conflitos durante a existência, especialmente próximo à desencarnação, eles são conduzidos a essas colônias e ficam um repouso lá para recuperar, são revitalizados, etc. Mas é um repouso obrigatório, né? Sim. Não, mas é uma espécie de sono. Uma espécie de Alguns sono. chamam de semitranse, de semiconsciência, né? Aí sim, isso por intercessão de espíritos superiores. Mas esse sono do dia a dia, normalmente o espírito ainda não dorme. O André Luiz mesmo, por exemplo, certo, ele não dormia, é isso. Em resumo, para ficar claro, né? Em resumo, eu não dormia, então, Kardec, os espíritos colocam bem essa questão. Se você se lembra, eles dizem assim: o espírito inferior, né, ele sente a necessidade ainda do sono porque ele está preso aos seus hábitos. Mas quanto mais o espírito se eleva, quanto mais ele atinge um grau de sabedoria, de elevação moral, quanto mais se espiritualiza, num certo sentido, né? Quanto mais elevado ele fica, menos necessidade de repouso ele tem. Então, o repouso físico para ele se torna necessário. É tudo relativo. Desde o início, a Rosa deixou claro que é relativo ao grau de evolução de pureza de cada espírito. Como lá existe desde espíritos puros, angelicais, até os mais inferiores, imagine que existem todas essas gradações. Até porque também, né, isso aqui nós não temos tempo para colocar coisa assim. Exatamente. Então, procurem leituras e tal, para ser... Agora, Rose, se eles não param nunca, como conseguem ficar ocupados durante 24 horas por dia? Meu Jesus. O que eles ficam fazendo? Trabalham tanto? Ninguém merece, Wilson. Bom, eu não lembro do meu período no plano espiritual. E os relatos a respeito, né, são até contraditórios às vezes. Mas o que a gente pode deduzir do que as obras básicas nos falam e do que a gente observa nas comunicações mediúnicas? O espírito superior, como ele não tem a fadiga, ele fica ocupado durante todo o tempo. O inferior, talvez, né, tenha um tempo de mais repouso total, no sentido de ficar mais abstraído, mais ensimesmado, né, para a sua recuperação de energias. Mas, se nós, quando encarnados, estamos ocupados o tempo inteiro mentalmente, nunca estamos inativos, com certeza a nossa desencarnação não vai piorar esse estado. Então, nós podemos dizer que o espírito superior, com certeza, não precisa de sono, porque o sono é a porta de libertação da nossa alma para irmos à esfera espiritual e encontrar aqueles com quem nos afinizamos. E o espírito desencarnado já está no plano espiritual e pode ir diretamente a esses encontros. Eu vou fazer pergunta, vou deixar no ar, porque não vai dar tempo de responder. Quem sabe uma outra hora, num outro tema ali. Isso não quer dizer que não descanse. Não estou discordando, muito pelo contrário. Mas para espicaçar mais a nossa curiosidade, no sentido assim, repito,
o fato embora o tempo do lado de lá corra um pouco diferente, o conceito de tempo é relativo, né? A gente sabe, desde Einstein. Mas assim, a Gênesis destaca bem que o tempo mas corre assim, em diferente. 24 horas, teoricamente, o espírito deveria progredir muito mais lá do que aqui. Porque ele pode fazer muito mais coisas e não tem os compromissos materiais para atender. Mas esse é um assunto, por favor, Rose. Aí não né? tô falando nada, não, porque deixa isso aí dá uma hora de conversa. Alimenta isso uma outra hora, me cobra. Gilberto, a última pergunta do nosso tema livre de hoje é o seguinte: como que os espíritos conseguem prejudicar quem está por aqui se eles não têm mais o corpo físico? Como é que eles nos atingem? Pensamento, se é que atingem? Pensamento, vibração, sintonia, né? Por aquilo que a gente faz durante o dia, em como que nós estamos conectados, né, com o mundo espiritual. Em função disso, sintonias de pensamentos. Se nós estivermos em sintonia com bons espíritos, vamos ter boas manifestações. Mas ele passa cá, o que para o encarnado? Então, ele só insufla pensamentos negativos, não, faça isso, faça aquilo, não, ele passa o mal-estar dele, a própria aura psíquica, aquele psiquismo negativo. Com certeza, tanto que chega a dominar completamente num processo obsessivo, né? Ele toma conta completamente do encarnado. Mas isso tudo, repito, é através inicialmente desses pensamentos, dessas sintonias, que já é um perigo, então, para tomar alguns cuidados, principalmente para quem não é espírita, né? Mas inicialmente é por aí, né? Mas os bons também, né? Bons e também. a gente se apega a eles. É verdade. Bem, meus irmãos, nosso tema livre fica por aqui. Nós temos o nosso intervalozinho com os nossos apoiadores culturais e voltamos depois com os demais quadros. Até. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, dentro do quadro Espiritismo Responde, temos 2 perguntas bastante interessantes que foram nos enviadas pelos nossos amigos. Primeira pergunta: vocês poderiam explicar o que é a aura? Só os videntes podem vê-la? Bom, do ponto de vista do Espiritismo, a aura é a emanação energética resultante dos processos do perispírito, do funcionamento do perispírito, dos seus centros de força. Nesse funcionamento, o perispírito acaba produzindo determinado tipo de energia que se irradia a partir desse perispírito. Para nós podermos comparar, vamos imaginar o calor do nosso corpo físico. Muito próximo do nosso corpo, esse calor é intenso. E ele vai se irradiando até se dissipar completamente no meio ambiente. Mas nós podemos medir essa temperatura, até com uma câmera fotográfica especial, perceber essas diferentes temperaturas ao longo do nosso corpo. A mesma coisa acontece com uma aura. Não é? A aura, então, é essa emissão energética. Ela é resultante das ações de absorção, metabolização e emissão de todas as formas de energia, inclusive a do próprio pensamento e da metabolização do nosso organismo, né? E também se dissipa ao nosso redor em cores diversas, características diversas, que significam o estado de equilíbrio que nós estamos. Só pessoas com determinadas aptidões extrasensoriais conseguem perceber a aura, ver a aura. Talvez ver não seja o termo exato. E essa capacidade de ver, de sentir a aura é muito usada em tratamentos holísticos
especialmente no diagnóstico para aplicação de diferentes formas de energia e que permite, então, a esses tratamentos atuar de uma maneira mais efetiva, analisando-se a qualidade da energia emitida. Embora se fale que todos podem desenvolver essa capacidade de ver a aura, é bom que nós tenhamos cuidado. Há muito charlatanismo neste campo e não nos deixemos envolver, porque isso não está comprovado cientificamente que é desenvolvível em qualquer pessoa. Vamos passar para a pergunta número 2, muito interessante. Gostaria de saber se existe algum fundo de verdade nas chamadas possessões espirituais. Bom, primeiramente vamos definir possessão espiritual. Ela é muito usada em diferentes significados, desde filme de horror até a característica da doutrina espírita. Então, abordando do ponto de vista da doutrina espírita, isso seria equivalente a que um espírito viesse a possuir o corpo de outra pessoa. Não, isso não é possível, né? O espírito não pode chegar, uma entidade espiritual não pode chegar e expulsar o espírito de um corpo para que ele tome conta. Mas existe um fundo de verdade nisso aí tudo. Na verdade, está se confundindo por pessoas despreparadas ou sem conhecimento os processos obsessivos mais graves, que é o processo obsessivo uma influenciação espiritual, que pode dar simples influência mesmo pela emissão de pensamentos, sugestões, até os casos mais graves, que é o processo obsessivo da subjugação, onde a vontade do espírito obsessor é tão forte que domina a vontade do encarnado e o obriga a fazer certas coisas. Então, nesse processo de obsessão, muitas vezes a pessoa tem a impressão que o espírito foi substituído, que existe uma outra entidade dentro do corpo daquele que está obsedado, e quando isso não ocorre de nenhuma maneira. É sim um processo grave de influenciação espiritual. E nós temos aí que lembrar que nesses casos é preciso tratar o obsessor, que é o espírito, e o obsedado, que é o encarnado, através de técnicas e equipes especializadas. Ficamos à disposição para mais perguntas nas nossas próximas edições. Continue conosco. Alceu Siqueira Ramos, 62 anos, é carrinheiro, vive de coleta de materiais recicláveis e mora numa casa muito pobre, num bairro distante aqui de Curitiba. É para ele que vai o meu abraço fraterno de hoje. Mas por que ele é tão especial? Há 2 motivos aí que eu gostaria de chamar a atenção. Em primeiro lugar, o Alceu é uma pessoa culta. Cursou Direito na Universidade Federal do Paraná, até o ano retrasado, cuja matrícula teve que trancar porque não tinha mais condições financeiras, principalmente para o transporte, o deslocamento. Ele lê muito, de Castro Alves a Dostoiévski, é politizado. Além disso, divulga em banners afixados no seu carrinho de coleta, que ele trabalha pela rua, trechos de poesias de Castro Alves, de Manuel Bandeira, de Rui Barbosa, etc. Mas o Alceu, que é portador do vírus HIV, tem muito mais para contar. Uma reportagem recente no periódico aqui da capital paranaense, ele falou de sua infância sofrida, da rejeição que sofreu da mãe, perambulando por vários orfanatos, tornou-se morador de rua, marginalizou-se, fez contrabandos do Paraguai, foi preso e solto algumas vezes, casou, ficou viúvo, levou um tiro na cabeça, foi envenenado, mas sempre lendo, e lendo muito e de tudo. Estudou para o Enem com apostilas encontradas no lixo, tirou 850 na prova de redação e depois fez o vestibular para Direito, como já foi citado, e foi aprovado para a Universidade Federal, o curso da Federal. Nosso tempo não comporta aqui reproduzir tudo que a reportagem trouxe, mas isto já nos basta para fazê-lo merecedor de elogios e de servir de exemplo. Sim, de exemplo, de como vencer perdendo,
de como sonhar com a felicidade sofrendo. Eu disse no início que havia dois aspectos importantes que eu gostaria de ressaltar. Um é a sua capacidade intelectual. Evidentemente que, sob o prisma da reencarnação, Alceu é um espírito que a gente pode considerar chamado de especial. Já possui vivências anteriores onde tomou gosto pela literatura e outras áreas do conhecimento. Razões para as difíceis experiências de vida atuais certamente também estão ligadas à lei de causa e efeito. Mas o aprendizado e o progresso adquirido nessas vidas anteriores não se perdeu, não se perderam e nem se perderão. O segundo aspecto diz respeito justamente aos seus tropeços, chamemos assim, morais ou legais. Porém, mesmo tendo sido preso, reconheceu o erro e hoje prefere trabalhar um trabalho humilde na coleta de materiais recicláveis do que se envolver de novo com a criminalidade. Prova de que, apesar das limitações pessoais e de muitas vezes a sociedade fechar as portas, o indivíduo que cai merece novas chances de provar a sua dignidade. Assim, para fechar, Alceu diz que se um dia ele conseguir se formar em direito, ele vai trabalhar na área de família ou trabalhista, mas nunca na área criminal. Não quero defender bandido, traficante, nem político safado. Foi muito enfático o Alceu. Por isso tudo, o meu abraço fraterno ao carrinheiro de Curitiba, Alceu Siqueira Ramos. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Metão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br. Prezados amigos, ainda nós temos um recadinho aí para vocês. Nós gostaríamos de falar aqui sobre o jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta aqui é a última edição do bimestre de setembro e outubro, edição de número 123. Nós gostaríamos de convidar vocês, se oferecer, para que façam a assinatura do jornal, porque é um trabalho complementar ao que nós temos em relação a este programa, o Diálogo Espírita. Então, anote aí, vocês vão ver aí no rodapé do vídeo, o nosso e-mail adepr@adepr.org.br, com o qual vocês podem nos contactar e a gente passa as instruções dos dados bancários, etc., de como vocês podem fazer a assinatura. É uma maneira modesta, é um valor módico para uma assinatura anual e que vocês vão receber em seu domicílio. O jornal é bimestral, então, portanto, são 6 edições por ano. Simultaneamente, nós queremos reforçar o que nós falamos em programas recentes, da semana retrasada, algumas 2 semanas atrás, o livro Admirável Mundo em que Vivemos, da nossa autoria, e que também tem toda a receita líquida destinada à nossa associação. Então, nós não pretendemos com isso, o nosso intuito, além de divulgar a doutrina espírita, procurando levar o nosso conhecimento, as nossas experiências a todos vocês, enfim, ao público leitor, né? Espírita e não espírita. É um livro que não fala muito de religião, não é o tipo de um livro doutrinário, mas um livro amplo, geral. E para os espíritas também de muito conteúdo. Então gostaríamos que vocês procurassem conosco, nesse mesmo e-mail citado, fazer contato e a gente explica tudo direitinho como é que vocês podem adquirir o livro. Admirável Mundo em que Vivemos é um lançamento da editora M de São Paulo e que nós estamos aqui também trabalhando na distribuição. Obrigado a todos.